Hoje, com o sermão intitulado Cristo Ansanhon, o Cordeiro da Páscoa da Nova Aliança. Vamos tomar um tempo para estudar sobre Deus que veio à Terra em carne para salvar a humanidade. Quando Jesus Cristo veio à Terra 2000 anos atrás, Ele disse: "Sereis minhas testemunhas e testifiquem sobre mim em Samaria e até aos confins da terra." Por isso, devemos testificar e pregar sobre Deus, que veio de acordo com as profecias da Bíblia. Vamos guiar toda a humanidade para a salvação, ensinando a elas que Deus veio a esta terra. Até agora, estudamos muitas profecias sobre Deus que vêm nesta época do Espírito Santo. Porém, também devemos testificar sobre Ele para as pessoas ao redor do mundo, cumprindo a nossa missão como suas testemunhas. Primeiro, precisamos entender como foi quando Jesus veio ensinar a verdade da salvação há 2000 anos. Somente então entenderemos que estamos na mesma situação hoje. Os judeus estavam esperando ansiosamente por Deus, na época em que Jesus veio há 2000 anos. Eles pensavam: Deus com certeza virá e vai derrotar completamente o Império Romano, que está nos oprimindo, atormentando e nos perseguindo. Com essa expectativa, eles ansiosamente esperavam pela vinda do Messias. Porém, quando Deus finalmente apareceu, eles não o reconheceram. Já que eles não o reconheceram, eles não puderam recebê-lo. Jesus testificou diretamente a eles que ele era o próprio Messias. Porém, eles tentaram apedrejá-lo porque tinham um conceito diferente sobre o Messias. E no fim, eles tomaram a dianteira, mesmo para crucificá-lo. Da mesma forma, nesta época, se não conhecermos Deus corretamente, nós também vamos nos opor a Deus. Assim como os judeus, como quando eles falaram palavras terríveis, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Refletindo sobre a nossa situação, mais uma vez, devemos nos perguntar: quando Deus vier, na época do Espírito Santo, como Ele virá? E qual será o sinal pelo qual podemos reconhecê-lo e recebê-lo? Vamos encontrar as respostas através dos ensinamentos da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus explicou que a forma de reconhecer Cristo, que vem à Terra para dar a vida eterna, é através da Bíblia. Ele quis dizer: já que a Bíblia testifica sobre mim, vocês devem prestar muita atenção a todas as profecias e entendê-las corretamente, para que vocês possam receber o Messias que veio. Eu vim para dar a vida eterna, mas vocês se recusam a vir a mim para ter vida. Eles se recusaram a ir, porque eles tinham seu próprio conceito sobre o Messias. Irmãos e irmãs, somente quando tentarmos entender o Messias, através das profecias da Bíblia, poderemos compreendê-lo corretamente e recebê-lo. Entendendo esse fato, vamos estudar o tema chamado Cristo Ansanhon, o Cordeiro da Páscoa da Nova Aliança. Primeiro, vamos descobrir por que Deus veio à Terra. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. O que Cristo veio dar ao povo de Deus, que é comparado às ovelhas, Ele veio dar vida a ele. Cristo, que veio dar vida, é comparado na Bíblia como o Cordeiro da Páscoa. Vamos ver onde isso está escrito. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, quem é Cristo? Nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Em outra versão está escrito: a nossa festa da Páscoa está pronta. Quem é o nosso Cordeiro Pascal? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, em outras palavras, a Páscoa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Está escrito: vamos guardar a festa com o pão sem fermento. Cristo veio como o Cordeiro Pascal para nos dar vida. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 12: comam a carne do Cordeiro Pascal, assada no fogo, e coloquem o seu sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas. Então, por que Deus se sacrificou como o Cordeiro Pascal quando Ele veio dar vida? A razão pela qual Jesus veio como Cordeiro Pascal está enfatizada na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5. Vamos entender como o Cordeiro Pascal e a vida estão conectados um com o outro, vendo o Evangelho de João, capítulo 6. Vendo a relação entre esses dois pontos, poderemos buscar Deus e nos aproximar de Deus, que veio a esta terra. Vamos ver o versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim, o que ele tem? Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui, o que significa crer? Quem crê que eu sou o pão da vida, tem a vida eterna. Versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Essa é a cena de quando Jesus estabeleceu a lei da vida. Vamos continuar com o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tem o quê? Ele veio dar vida, mas se alguém não comer da sua carne e beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem que tipo de vida? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Instruções sobre o que fazer com a carne do Cordeiro Pascal e o seu sangue foram dadas no livro do Êxodo. Já que Jesus veio como o Cordeiro Pascal, quais instruções ele deu sobre a sua carne e seu sangue no Evangelho de João, capítulo 6? Ele nos disse para comer a sua carne e beber o seu sangue. Então, qual lei Jesus estabeleceu para nos dar sua carne e seu sangue? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe:
o Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Estamos familiarizados com essa cena. Versículo 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o quê? É o meu corpo. Assim Jesus deu o pão da Páscoa aos seus discípulos. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, ele tomou o cálice contendo o vinho da Páscoa, deu graças e o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Evangelho de João, capítulo 6, está escrito que quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Isso não significa que Jesus dará a vida eterna para aqueles que comerem o pão da Páscoa e beberem o vinho da Páscoa. Se não comermos o pão e bebermos o vinho da Páscoa, o que não teremos? Jesus Cristo disse claramente: vocês não têm vida. Essa é a lei e o princípio da vida que Jesus estabeleceu quando Ele veio 2000 anos atrás. É por isso que essa verdade é tão preciosa para nós. Sem a aliança de Deus, nem nós, nem ninguém pode receber o perdão de pecados. Simplificando, isso não significa que não existe nenhuma outra forma de voltarmos ao céu? As palavras, quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, tem a vida eterna, foram cumpridas quando Cristo estabeleceu uma lei da vida muito importante na terra. Cristo disse: aqueles que comerem o pão da Páscoa e beberem o vinho da Páscoa são os que comem a minha carne e bebem o meu sangue. Eles têm a vida eterna. Enquanto eles não comem, a Páscoa não tem a vida eterna neles. Vocês devem crer nisso e receber a vida eterna. Jesus nos despertou para essa verdade, se referindo à Páscoa como a nova aliança. Vamos continuar com o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, quando a hora da Páscoa chegou, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Deve ter um motivo para Jesus ter desejado ansiosamente comer a Páscoa. Vamos ver a razão no versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. Nós também podemos ver essa cena no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: enquanto falava, ele não estava segurando o cálice contendo o vinho da Páscoa? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. No Evangelho de Mateus está escrito: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Evangelho de Lucas, Jesus resumiu a Páscoa da nova aliança dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Dessa maneira,
Deus veio e cumpriu a profecia do Cordeiro Pascal. Na noite da Páscoa, Ele estabeleceu a nova aliança, com o pão e o vinho da Páscoa, que representam sua carne e seu sangue. Quais bênçãos Deus concede para muitas pessoas através da nova aliança? Não é a bênção do perdão de pecados? Deus também nos dá a vida eterna através dessa aliança. Quem é o único que pode estabelecer essa aliança? Somente Deus. Só porque alguém estuda com diligência os 66 livros da Bíblia, não significa que ele pode estabelecer a nova aliança. Isso só pode ser feito pelo próprio Deus. 2000 anos atrás, Jesus estabeleceu a nova aliança no sótão de Marcos. De acordo com a Trindade, quem é Jesus? De acordo com o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, e o que mais? Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em outras palavras, a nova aliança é a aliança que somente Deus pode estabelecer. Portanto, a Páscoa da nova aliança é um importante sinal que revela a identidade de Deus. Sobre esse assunto, vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem está falando aqui não é Deus Jeová? Deus disse: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir e estabelecer a nova aliança, Deus já tinha previsto esse evento através de seu profeta Jeremias. Deus nos ensinou que Ele mesmo deve estabelecer a nova aliança. Isso não é algo que um pedestre, um rei ou um ministro de um país pode estabelecer. Por isso, o próprio Deus disse que Ele estabeleceria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora, vamos ver outra característica da nova aliança no versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que Deus removerá de nós, se guardarmos a nova aliança? Deus estenderá a sua graça maravilhosa a nós, ao remover os nossos pecados e iniquidades do passado. Isso só pode ser feito através da lei da nova aliança. Não há outra maneira de receber a graça de Deus. Foi por isso que Deus disse: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele concedeu a preciosa promessa de perdoar todos os pecados e iniquidades do seu povo, através da verdade da nova aliança. Em qual dia Jesus proclamou a nova aliança 2000 anos atrás? No dia da Páscoa. Jeová e Jesus são o mesmo. Não foi por isso que Jeová disse: eu firmarei, e então, 2000 anos atrás, Ele veio com o nome de Jesus e estabeleceu a Páscoa da nova aliança no sótão de Marcos? Ele se comparou com o Cordeiro Pascal, conforme está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5. Ao estudar isso hoje, se Deus vier à Terra de acordo com a profecia,
como ele virá e com qual verdade ele aparecerá? Nos últimos dias, muitos falsos profetas e falsos cristos aparecerão, dizendo, eu sou o Cristo. Então, com qual sinal nós, o povo de Deus, podemos identificar o verdadeiro Deus? Deus nos ensinou o sinal dizendo, eu firmarei a nova aliança. Por isso, procurem por aquele que estabelece a nova aliança. 2000 anos atrás, Cristo veio a esta terra e estabeleceu a verdade da Páscoa da nova aliança. Porém, o que aconteceu? Ela desapareceu desse mundo. A Páscoa desapareceu em 325 depois de Cristo. Está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Então, como podemos encontrar Cristo que aparecerá pela segunda vez nesta terra? Já que a Bíblia testifica sobre Cristo, devemos receber o Messias que veio de acordo com as profecias da Bíblia. Não devemos crer em qualquer um. Vamos descobrir como Deus virá pela segunda vez através do livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos o banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. O que ele tragará? Tragará a morte para sempre. Tragar a morte para sempre significa dar a vida eterna. Isso significa que a festa com vinhos velhos tem a característica de destruir a morte. Com que esta festa é celebrada? Se encontrarmos alguém que destrói a morte com vinhos velhos, devemos reconhecê-lo corretamente como o nosso Deus. Vamos ver o versículo 8 de novo. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. Versículo 9. Naquele dia se dirá, eis que este é, quem é ele? É o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Por que as pessoas estão exultando e alegrando-se? Porque elas estão confiantes na sua salvação. Nesta cena, pessoas estão exultando e se alegrando porque elas receberam o verdadeiro Deus. Vários falsos profetas e falsos cristos aparecem e cada um deles diz, eu sou o Cristo que deve vir, sou eu. Porém, Deus nos ensinou que a Bíblia testifica sobre ele. Por isso, devemos receber Cristo ao compreender sobre ele somente através da Bíblia. Como está escrito, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. O que o ele mencionado neste versículo deve realizar? Ele deve tragar a morte para sempre, com vinhos velhos. Com certeza, aquele que cumpre essa obra é o nosso Deus. Hoje, conforme estudamos a palavra de Deus, qual é a verdade que contém a promessa de Deus de destruir a morte e de dar a vida eterna? Está tudo contido na Páscoa da Nova Aliança. O que é dito sobre aquele que estabelecerá a Páscoa da Nova Aliança? Os profetas testificaram que Deus mesmo estabeleceria. Já que essa é uma obra que apenas Deus pode cumprir, ele disse, se alguém aparecer e cumprir essa obra, saiba que sou eu. Creia que sou eu, que criou os céus e a terra e dá a vida para a humanidade. Essas são as palavras que Deus proclamou através da verdade da Páscoa da Nova Aliança. Cristo que vem pela segunda vez deve ser aquele que proclama o perdão de pecados e a salvação através da verdade da Páscoa da Nova Aliança.
Então, quem nos dá a vida eterna, concedendo-nos a graça da salvação através da verdade da Páscoa? Essa é a razão de crermos firmemente em Deus Ansanhon como nosso Messias, que veio pela segunda vez. Não cremos cegamente. Jesus disse: "As Escrituras testificam sobre mim." Como nós o reconhecemos? Somente através da Bíblia. Se alguém proclama a verdade da Páscoa da Nova Aliança, saiba e creia que sou eu. Isso foi o que Deus nos ensinou e a razão de crermos em Cristo Ansanhon como nosso Deus nesta época. As palavras da Bíblia são absolutamente verdade, por isso devemos crer nelas. Por onde quer que Cristo, que é o Cordeiro, nos guie, vamos seguir seus ensinamentos corretamente, para que possamos receber a salvação e entrar no eterno reino dos céus. Muito obrigado.